Na última semana, no último domingo, nós terminamos uma série de 4 domingos chamada Regra de Vida. E se você não esteve aqui, no final dessa mensagem, nós entregamos um quadro como esse, uma ficha com uma possibilidade aqui de você começar a rascunhar, a esboçar a sua regra de vida. E se você não sabe o que é uma regra de vida, ouça lá no nosso podcast as últimas 4 mensagens, ou assista no YouTube também. Aliás, se você não está inscrito lá, depois se inscreve no nosso canal no YouTube, todas as nossas mensagens estão lá também. E com esse rascunho aqui, a ideia é que você comece a praticar as coisas que você tem aprendido aqui na nossa igreja, colocar em prática as disciplinas espirituais, as práticas do caminho de Jesus, e isso vai ajudar você nessa reorganização de vida, né? Nossa missão como igreja é formar discípulos que reorganizam as suas vidas em torno daquilo que é realmente prioritário. Se nós dizemos que seguir Jesus é a coisa mais importante a nosso respeito, então as práticas do seu caminho precisam ter também um lugar de prioridade na nossa agenda. E a regra de vida é um instrumento que te ajuda nisso. Então você pode hoje, se você não levou na semana passada essa ficha, os nossos voluntários do acolhimento estarão lá na porta, na saída com ela. Se você quiser, só pedir e eles vão te entregar uma, junto com uma lembrancinha de hoje, do culto de Páscoa, com um marca-página para você levar também, lindo. Aliás, foi preparado à mão aqui pelos nossos voluntários, com a fitinha, o carimbo, tudo bonitinho aqui, personalizado com o versículo que será a base da nossa mensagem de hoje. Então, é mais uma demonstração de cuidado e generosidade dos voluntários aqui da igreja. Louvado seja Deus por isso, tá bom? Então, leva os dois na saída, não esquece de pegar a regra de vida e o seu marca-página. No domingo passado, quando nós concluímos essas reflexões sobre regra de vida, nós lemos texto que está em Lucas, no capítulo 9, eu quero começar nele hoje, só para recapitular e para contextualizar, porque nós vamos ler aqui hoje o verso 23, como centro aqui da nossa reflexão, mas na semana passada nós lemos os versos 24 e 25, eles vêm logo em seguida. E a gente vai começar por eles e depois voltar para o 23, tudo bem? Vamos reler aqui, se você esteve na semana passada, os versos 24 e 25 de Lucas 9. E Jesus diz assim: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se, ou destruir a si mesmo? Na semana passada, nós conversamos sobre essa proposta paradoxal de Jesus, de perdermos nossa vida quando tentamos ganhá-la, e de salvarmos a nossa vida quando a perdemos. E quando a perdemos por causa dele, por causa de Jesus. Nós vimos que essa troca é complexa, é difícil para a maioria de nós, eu creio para todos nós, porque no primeiro momento nós estamos nos esforçando para tentar ganhar a vida, e a gente pensa que ganhar a vida é ganhar aquelas coisas que são importantes para nós, que a gente acha que vão nos completar, vão nos trazer um senso de alegria, de propósito, de significado. Então a gente se esforça para conquistar essas coisas, e muitas vezes nesse processo a gente se perde, a gente acaba destruindo não apenas a si mesmo, mas as pessoas que nós mais amamos, que estão à nossa volta. Essa é a história da humanidade. Quando nós tentamos nos salvar, nós acabamos nos perdendo, e Jesus, sabendo disso, ele apresenta um outro caminho. Se nós quisermos realmente ganhar a melhor vida, a vida que mais importa, nós precisamos primeiro perder. E se isso é seguir Jesus, significa que seguir Jesus não é algo conveniente, não é mesmo? Não é algo fácil e não é um processo rápido também. Na verdade, essa transformação que ele propõe para nós, à medida que nós caminhamos com ele, essa vida nova, essa vida do próprio Deus sendo produzida em nós, isso é algo que leva tempo. Isso é algo que requer que a gente vá abrindo espaço à medida que a gente perde a nossa vida, à medida que a gente morre para si mesmo, à medida que isso acontece, a vida de Deus vai florescendo, frutificando em nós. Isso leva tempo e é um processo difícil, mas é um processo que certamente vale a pena, porque com Jesus nós sempre ganhamos mais do que perdemos, amém? A vida que ele tem para nos oferecer é muito melhor do que a vida da qual nós abrimos mão. E a gente viu que uma regra de vida é só um instrumento, um plano, né, para a gente poder perder a nossa vida e ganhar a vida de Deus. Você precisa de um plano para isso. A gente fala muito sobre isso de forma geral na igreja, mas a gente tem dificuldade muitas vezes de colocar em prática. A gente fala abstratamente às vezes desses conceitos, mas a regra de vida nos ajuda a colocar em prática essa morte para o eu, essa morte
para si mesmo. E a gente vai continuar pensando sobre esse assunto hoje, mas agora olhando para o verso anterior, o verso 23 de Lucas, no capítulo 9, e a gente vai aprofundar um pouco nessa ideia de perder a vida para ganhar. Essa igreja é uma bênção, né? Você vem aqui no domingo de Páscoa, você de repente veio convidado por alguém, pensando, né, numa celebração que vai te fazer ser animado, encorajado, sair feliz, e aí o pastor vai falar sobre como você pode perder a sua vida, né? Olha que maravilha, né? Mas eu prometo que esse não é o fim da história, e você vai encontrar esperança no final, em nome de Jesus, né? Não por minha causa, mas por causa do próprio Cristo. A palavra de Deus diz assim, verso 23, Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Essa ideia de tomar a cruz e seguir Jesus é uma ideia que ultrapassa os limites da própria fé cristã, né? Na verdade, muitas pessoas que não se afirmam seguidoras de Jesus, discípulas de Jesus, usam essa expressão até no sentido coloquial. Isso se popularizou, claro, a partir do que Jesus disse, mas se popularizou na cultura, pelo menos no contexto em que nós nos encontramos, um contexto majoritariamente cristão, né? Um país cristão. E as pessoas se referem a várias situações na vida como sendo a sua cruz. Eu não sei se você já fez isso, ou já ouviu alguém fazer isso, mas eu já ouvi muitas vezes, e já falei isso provavelmente em algum momento da minha vida, quando a gente se refere, por exemplo, a uma dificuldade, a uma adversidade, a um relacionamento mais difícil que nós temos, um problema às vezes do trabalho, um chefe mais complicado, né? Muitas vezes a gente se refere a essas coisas como se fossem a nossa cruz. Então a gente diz assim, essa pessoa é a minha cruz, esse chefe é a minha cruz, esse trabalho é a minha cruz, talvez essa doença, essa limitação física que eu tenho, essa é a minha cruz, isso é o que eu tenho que carregar, esse é o fardo que eu tenho que suportar, e a gente tenta de uma maneira ou de outra se livrar dele, a gente tenta encontrar uma solução para isso, mas nem sempre a gente consegue. Então é comum a gente se referir a essas situações na vida como sendo a nossa cruz. Jesus disse que a gente tem que tomar uma cruz, de repente essa é a minha, né? Cada um tem a sua. E eu entendo que a gente use essa expressão com esse sentido mais coloquial, mais popular, mas sabe, olhando para esse texto, olhando para a própria vida de Jesus, olhando para o convite que ele nos faz para sermos seus seguidores, eu tenho a sensação de que ele quer dizer algo mais do que isso. Você não tem essa sensação também, lendo esse texto? Porque, vamos ver se você concorda comigo, dificuldades, problemas, relacionamentos difíceis, adversidades, doenças, crises de toda sorte, todas as pessoas em algum momento da vida enfrentam, certo? Você não precisa ser um seguidor de Jesus para passar por dificuldade. E se você é ou não um cristão, em algum momento da sua vida você vai encarar uma. Seja na área relacional, financeira, familiar, conjugal, física. Todos nós passamos por dificuldades, mas Jesus, nessa passagem aqui, ele está falando especificamente a um grupo de pessoas. Porque embora ele comece dizendo, o texto comece dizendo, Jesus dizia isso a todos, a frase citada aqui, entre aspas, a frase de Jesus, o convite de Jesus começa dizendo, se alguém quiser acompanhar-me. Então, Jesus está falando especificamente sobre o que vai acontecer com aqueles que decidirem segui-lo, certo? Ele não está falando que isso vai acontecer com todas as pessoas, ele está dizendo que esse é o caminho necessário para aqueles que decidirem segui-lo, andar com ele. Então parece que quando ele se refere a essa cruz que nós precisaremos tomar sobre nós e carregar, ele não está falando das dificuldades comuns da vida que todos passam, que todos enfrentam. Ele está falando de um tipo de vida específico para aqueles que decidirem segui-lo. Que essa cruz vai caracterizar a vida dessas pessoas de modo particular, concorda? Parece ser isso, né? Então, a gente precisa entender melhor o que é isso. E para isso a gente precisa olhar para o contexto em que Jesus fala isso. Porque a gente já leu os versos seguintes, os versos 24 e 25, mas os versos anteriores situam essa conversa. Essa conversa acontece no momento em que Jesus, já no seu ministério ali, começa a ganhar uma certa notoriedade, as pessoas estão falando sobre ele, multidões estão indo atrás dele para ouvi-lo, para serem curadas, para testemunharem seus milagres, e naturalmente começa um burburinho entre as pessoas a respeito de quem ele é.
As pessoas começam a criar suas teses, suas opiniões a respeito desse homem que está fazendo coisas extraordinárias, impressionantes. E Jesus se volta então para os seus discípulos e ele pergunta para eles, depois leia aí na sua Bíblia os versos anteriores, ele se volta para os discípulos e diz: quem as pessoas dizem que eu sou? E aí eles respondem: olha, tem uma teoria aí de que você é Elias, tem uma outra teoria de que você é um profeta, e tem até uma teoria de que você é João Batista. Essa para mim é a mais impressionante, porque Herodes tinha acabado de decapitar João Batista, né? Então o pessoal já tinha imaginado ali que tinha rolado uma reconexão da cabeça com o resto do corpo ali, né? E ele estava lá de novo vivo, e eles eram primos, eles estiveram juntos em vários momentos. Então assim, é uma teoria meio, eu ia falar sem pé nem cabeça, mas era certamente certamente sem cabeça, né? Terrível, né? Esse senso de humor meio macabro. Mas o fato é que havia muitas dúvidas. Quem é esse homem? Qual é a sua identidade? E logo depois de darem essas respostas, Jesus se volta então para eles e diz: ok, isso é o que as pessoas estão dizendo, mas e vocês? O que vocês, ou quem vocês dizem que eu sou? E Pedro, o próprio Jesus reconhece, ele tem ali um momento de iluminação, de revelação, o Espírito Santo revela isso a Pedro. Pedro dá uma resposta certa, direta, assertiva, ele diz: tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és o ungido de Deus, o Filho de Deus, aquele rei esperado, prometido há tanto tempo, que finalmente chegou para nos salvar e salvar a humanidade. Tu és o Cristo. E como é que Jesus responde a essa declaração de Pedro? Jesus diz duas coisas, as duas bem frustrantes. A primeira é: ok, resposta certa, por favor, não contem para ninguém. Eu ficaria bem frustrado, porque se eu tive uma revelação do céu, e descobri ali, tive a percepção, o entendimento de quem aquele homem era, e ele é, aquele por quem nós aguardamos por tanto tempo, é nada mais lógico, natural, necessário até do que sair dali e contar isso para todo mundo. Mas Jesus diz: não é a hora ainda, então não contem para ninguém. Mas a segunda coisa que ele diz é ainda mais frustrante, porque no verso 22 ele diz assim: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite no terceiro dia. Os discípulos nem ouviram essa última parte do ressuscite. Isso fica muito claro pela história, e vamos combinar, eu e você provavelmente também nem gravaríamos essa parte, porque tão inesperada e frustrante essa resposta, não é mesmo? Se você é o Cristo, se você é o Messias, se você é aquele por quem nós aguardamos há tanto tempo, se você é quem vai nos salvar, se você é que vai estabelecer o reino de Deus aqui entre nós, se você é a nossa consolação, se você é tudo o que os profetas disseram que você seria, como assim o Senhor vai sofrer? O Senhor vai ser rejeitado pelos líderes da própria nação que tinha a aliança com Deus? E como assim o Senhor vai morrer? Então eles nem gravaram a parte do ressuscitar ao terceiro dia. Para eles isso não fazia o menor sentido. Sabe quando você ouve uma coisa e você fica tão preso naquilo, aquela informação é tão chocante para você que você nem ouve o resto da conversa? As pessoas podem falar um monte de coisa depois, você parou ali. E me parece que foi isso que aconteceu com eles. Eles pararam ali nessa parte do sofrer, ser rejeitado, morrer. Como assim? Não, o Senhor não pode morrer. E isso fica muito evidente, por exemplo, quando Pedro, depois Jesus falando novamente sobre a sua morte, Pedro diz: Senhor, isso de modo algum vai acontecer contigo. Não vai acontecer, isso não combina com a história, isso não é parte do plano. E Jesus tem que repreendê-lo, dizer: para trás de mim, Satanás. Tamanha a confusão em que Pedro e os discípulos se encontravam a respeito disso. Isso não faz nenhum sentido para nós. Mas veja bem, esse é o contexto em que Jesus faz o seu convite do verso 23. Jesus diz: é necessário, eu sou o Cristo, é verdade, eu sou o Messias, eu sou o Salvador. E sabe o que me aguarda? Sofrer, ser rejeitado, ser morto, depois ressuscitar. E é exatamente depois dessas palavras que ele diz: e se alguém quiser me acompanhar? Então o que você precisa fazer é negar a si mesmo, tomar a sua cruz diariamente e me seguir. Não é diferente ler essas palavras dentro desse contexto, dessa conversa, desse diálogo? Para mim fica muito claro, não sei para você,
que Jesus está falando sobre algo mais profundo do que a cruz que nós precisamos tomar como sendo parte das adversidades, das inconveniências do dia a dia. É mais do que isso. Não é apenas sofrer porque todos sofrem, mas é escolher uma trajetória, a mesma trajetória dele. Seguir os passos dele, inclusive em direção à cruz. Será que esse é o padrão de vida que nós devemos esperar quando decidimos segui-lo? Me parece que sim. E vamos olhar mais detidamente para cada pedacinho desse versículo para entender melhor isso. A primeira parte é: se alguém quiser acompanhar-me. Se alguém quiser acompanhar-me. Embora o texto diga que Jesus dizia isso a todos, perceba, Jesus não presume que todos vão querer. Não é verdade? Ele dizia isso a todos. O convite era aberto a todos. Se alguém quiser vir. Mas esse se alguém quiser passa essa ideia de que alguns não vão querer. Alguns não vão querer. Alguns não vão aceitar esse convite. E Jesus sabe disso. Ele sabe, na verdade, que a maioria das pessoas não vai aceitar. Que a maioria das pessoas não vai querer, não vai topar pagar esse preço que está por vir. Ele sabe que esse convite é acompanhado de um alto preço e que essa graça, embora estendida a todos, não será recebida por todos, porque a graça vem com esse preço e para nós, muitas vezes, isso é difícil de entender, porque a gente pensa, bom, se é de graça, não tem preço envolvido. Se é graça, não tem esforço da minha parte, eu só recebo e desfruto, não é verdade? Mas se você está caminhando com a gente já aqui na igreja há algum tempo, você provavelmente já nos ouviu falar, já me ouviu falar, acho que o pastor Alex falou isso recentemente, o pastor Felipe Dinato, nós que pregamos aqui com mais frequência, nós já dissemos isso algumas vezes, que graça não é o oposto de esforço, graça é o oposto de mérito. E a gente precisa entender isso, queridos, porque o convite de Jesus é um convite que vai requerer esforço. E ele fica muito claro aqui, é mais até do que esforço, no sentido que a gente geralmente pensa, me esforcei muito para essa prova, me esforcei muito para esse concurso, me esforcei muito na academia hoje. Isso é algum nível de esforço, mas me parece aqui que o tipo de esforço que é requerido daqueles que querem seguir Jesus vai além disso, muito além. E a gente vai ver de forma mais detalhada daqui a pouco que esforço é esse, mas às vezes por confundir as coisas e achar que graça não requer esforço algum da nossa parte, a gente não entende o que é requerido daqueles que querem acompanhá-lo. Se alguém quiser acompanhá-lo, a pergunta é: você quer? Consciente do preço, você quer? Será que eu quero? Porque convenhamos, tem dia que não dá vontade, é ou não é? Tem hora que tudo que a gente quer é o que a gente quer. Eu quero o que eu quero as coisas do meu jeito, eu quero as minhas vontades satisfeitas, eu quero os meus desejos atendidos, eu quero que a vida siga o curso que eu estabeleci. E se Deus puder me abençoar para eu chegar lá, ótimo. Mas eu quero as coisas do jeito que eu quero as coisas. E Jesus está dizendo, se você quiser me acompanhar, você percebe que é a inversão da lógica? A pergunta, queridos, preste muita atenção nisso, a pergunta não é se você quer que Jesus te acompanhe na direção que você já traçou para a sua vida. A pergunta é se você quer acompanhá-lo no caminho que ele está trilhando. E percebe que isso faz toda a diferença. Porque Jesus está indo para a cruz, queridos. E ele está dizendo, se você quiser vir comigo, tem vaga. Mas você vai ter que negar a si mesmo, tomar diariamente a sua cruz e aí então me seguir. Eu estou indo para lá, você quer ir comigo? Sabe o que a gente quer? A gente quer que ele vá conosco. Não, eu quero ir o mais longe possível da cruz. Eu quero ir para o outro lugar. Eu não quero passar por lá. Eu não quero ir para a morte. Eu não quero abrir mão das minhas coisas, das minhas vontades, das minhas paixões, dos meus desejos, dos meus planos. E aí a gente quer que ele nos acompanhe na trajetória que a gente definiu para nós. Mas não funciona assim com ele. Não funciona assim. E a pergunta é, você quer seguir Jesus? O caminho do discipulado é algo que envolve vontade, decisão. E se você não decidir segui-lo, na hora da provação e da dor e do calvário, você vai desistir. Você quer? Se alguém quiser me acompanhar,
E a parte seguinte é: negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Essa foi basicamente a mensagem da semana passada, então eu não vou me delongar muito aqui. É só uma outra forma de dizer aquilo que ele diz nos versos seguintes com mais detalhe. Se você quiser ganhar a sua vida, você vai acabar perdendo. Mas aquele que perdê-la por minha causa, a salvará. Negar a si mesmo é perder a nossa vida para Jesus. Negar a si mesmo é morrer para a sua disposição, para as suas disposições de coração que são contrárias a Deus e a sua vontade. É abrir espaço para que a vontade e a vida de Deus possam florescer em nós, a ponto de nos preencher por inteiro. Quais são as disposições de coração que ainda há em você, que são contrárias à vontade de Deus? Quais são os anseios do seu coração? E talvez eles já se manifestem em pensamentos, em planos, em palavras, quem sabe até em ações pecaminosas. Práticas que não honram e não agradam a Deus, que ainda fazem parte da sua vida e que já deveriam ter sido removidas, já deveriam ter sido crucificadas há muito tempo, mas ainda estão presentes de alguma maneira em você. Nós precisamos negar a nós mesmos para seguir Jesus. Nós precisamos perder a nossa vida para abrir espaço para a vida de Deus. Paulo talvez foi a pessoa que melhor entendeu isso, quando ele escreve aos Gálatas no capítulo 2, verso 20, eu fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, eu vivo pela fé, pela minha confiança no Filho de Deus, porque eu me entreguei a Ele, porque Ele me amou e se entregou por mim. Percebe o que Paulo está dizendo? Para que eu possa afirmar que eu não vivo mais, eu precisei primeiro morrer. Eu fui crucificado com Ele, aí como eu morri, agora Ele pode viver. Porque enquanto eu estou cheio das minhas vontades, das minhas preferências, das minhas opiniões, das minhas práticas, dos meus hábitos, das minhas paixões, não há espaço para a vida de Deus em mim. Então eu fui crucificado com Cristo e agora não sou eu quem vive. Será que nós podemos fazer essa afirmação hoje, queridos? Não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Talvez você diga assim: pastor, eu não cheguei lá ainda. Veja bem, isso não diz respeito a uma perfeição moral. Paulo não era alguém sem pecado. Paulo, aliás, em Romanos, confessa a sua luta. Ele diz: tem uma luta dentro de mim, carne e espírito, militando, e o bem que eu quero fazer, muitas vezes eu não faço, e o mal que eu não quero, esse eu acabo fazendo. Paulo não era alguém livre de pecado completamente. Paulo era alguém que sabia o valor da cruz e o custo do chamado de Jesus para sermos seus seguidores, e que havia decidido esforçar-se nessa direção. Fazer morrer. Querer seguir Jesus é fazer morrer a sua própria vida, a sua carne, para que a vida de Deus cresça em nós. Para que Cristo pudesse viver nele o que ele chama de vida pela fé, primeiro foi necessário que ele não mais vivesse. E para que ele não mais vivesse, ele precisou ir à cruz com Jesus. E o que nos leva à sequência do texto. E aí o centro do que eu quero comunicar hoje para vocês. A sequência do texto é: tome diariamente a sua cruz. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz. Às vezes, com a boa intenção de valorizar aquilo que Jesus fez na cruz por nós, nós dizemos algo do tipo: Jesus foi à cruz no meu lugar para que eu não precisasse ir. Não é comum a gente falar isso? Jesus pagou esse preço e ele morreu para que eu não precisasse morrer, para que eu não precisasse ir à cruz. E existe um elemento de verdade nisso, queridos, mas existe também uma lacuna aí que essa frase sozinha deixa para ser preenchida. Porque me parece que o que Jesus disse e o que Paulo entendeu foi diferente. Não foi: Jesus morreu, então eu não preciso morrer. Né? O que Jesus diz e o que Paulo parece ter entendido e feito e decidido viver na sua vida foi algo diferente. Me parece que foi algo mais parecido com: Jesus morreu e ele me chamou para ir lá e morrer com ele. Jesus mostrou o caminho para que eu possa seguir pelo mesmo caminho. E existem algumas coisas, sim, queridos, que a morte de Jesus conquistou por nós e de fato a dívida foi cancelada, o preço foi pago. Eu não quero que você entre numa crise teológica agora com o que eu estou falando, tá bom? Porque de fato ele
tem um sacrifício ali substitutivo, ele morre em nosso lugar mesmo. Mas isso não significa que não exista uma morte para nós morrermos. Jesus, me parece que está dizendo que se nós quisermos andar com Ele, se nós quisermos acompanhá-lo, isso significa ir para onde Ele vai, e a cruz é inevitavelmente parte da jornada. Tem um livro que tem me abençoado muito, eu terminei de ler recentemente, chamado A Curva J, né? Essa seria a tradução, ele não existe ainda em português, mas o autor é o Paul Miller, e o subtítulo dele é Morrendo e Ressuscitando com Jesus na Vida Diária. E uma das coisas que ele argumenta ali, uma das suas principais teses no livro é: a vida cristã normal repetidamente reencena a morte e a ressurreição de Jesus. Essa é a vida cristã normal. Não é a vida cristã evoluída, não é a vida cristã para quem quer ser um discípulo nível hard, não é a vida cristã para alguns vocacionados para um tipo de santidade superior que os outros. Essa é a vida cristã normal. Você quer ser um discípulo normal de Jesus? Saiba que a sua vida será marcada por um padrão, e esse padrão é morte e ressurreição. Por que o livro chama Curva J? Ele usa o formato da letra J e esse diagrama, o gráfico em formato de uma letra J, para descrever esse padrão de morte e ressurreição, para mostrar que a vida, a gente tem aí, eu desenhei um J aí para vocês, parece um anzol, né? Sei lá, mas dá para dizer que é um J, né? A vida de Jesus segue esse padrão. Primeiro ele desceu até a morte, foi até a sepultura para depois ser erguido, ressurreto, para uma nova vida. Nós podemos chamar isso de uma vida cruciforme, de uma vida em forma de cruz. É para isso que nós somos chamados. Nós somos chamados para ir com Ele, para acompanhá-lo nessa vida cruciforme, em que nós morremos a sua morte para ressuscitarmos para a sua vida. Esse é o padrão da vida cristã. É isso que nós, como discípulos de Jesus, devemos esperar que aconteça conosco, porque nós estamos acompanhando Jesus nessa trajetória, amém? Ele disse: você quer vir comigo? Você quer me acompanhar? Eu estou te dizendo o que vai acontecer. Você vai negar a si mesmo, você vai tomar a sua cruz, e você vai então me seguir. E a gente ainda se surpreende quando passa por sofrimento. A gente se surpreende quando a vida parece mais morte do que vida. Mas foi isso que ele disse que ia acontecer. Ele não mentiu, ele não nos iludiu a respeito disso. Ele disse: esse é o padrão. Você vai ter que passar por isso. Você quer vir comigo? É para lá que eu estou indo em direção à cruz. Eu estou indo em direção ao Calvário, eu estou indo em direção ao Monte da Caveira. Eu estou indo sofrer, ser rejeitado e morto, mas a gente não quer. A nossa crise com isso é porque a gente não quer descer. A gente não quer ser humilhado e rejeitado. A gente não quer morrer. A gente quer, de alguma maneira, pular a sexta-feira e ir direto para o domingo da ressurreição. E não tem jeito, queridos. Não existe vida cristã de ressurreição, de glória, sem primeiro haver morte, sem primeiro haver cruz. E ele diz também no livro assim, uma das regras mais básicas das Escrituras é: o que acontece com Jesus, acontece conosco. Nós somos seguidores dele, nós somos imitadores dele. E a gente olha para a vida dele e de alguma maneira a gente se esquece disso. De que se nós o imitarmos, o que a gente deve esperar que aconteça? A mesma coisa que aconteceu com ele. Mas o que a gente quer? A gente quer a aprovação das pessoas, e não a rejeição. A gente quer a parte dos sucessos e dos triunfos e das conquistas e das bênçãos, sem ter que passar pela cruz. Não é possível. Para uma vida como verdadeiros seguidores de Jesus, isso não é uma opção, não é o caminho. Simplesmente não é o caminho de Jesus. E talvez a sua crise esteja crescendo internamente ao ouvir isso, porque você imaginava: poxa, ele levou a minha dívida, ele pagou o meu preço, por que agora eu tenho que sofrer também? Eu não fui perdoado, eu não fui justificado, a Bíblia não diz que já não há mais condenação. Isso é verdade, ela diz isso. E preste muita atenção nisso, você não vai à cruz agora para pagar pelo preço dos seus pecados. Você não vai à cruz agora para merecer o perdão de Deus. Você não vai à cruz agora para ser justificado por Deus. Tudo isso Jesus conquistou por você, amém? Graças a Deus.
Sabe por que nós vamos à cruz? Porque essa é a nossa maneira de demonstrar o amor de Deus pelos outros. Jesus mostrou, Pai, Deus mostrou o seu amor por nós assim, em que Cristo deu a vida por nós, e nós somos chamados a dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Então, quando eu vou à cruz, quando eu me disponho a sofrer e morrer para mim mesmo, é por amor aos meus irmãos. É porque eu fui amado por Deus dessa maneira, e então eu me disponho a sofrer e morrer para que haja vida nas outras pessoas. Para que a ressurreição aconteça, antes mesmo de acontecer comigo, aconteça com o meu próximo. Porque, e ele diz isso também no livro, substituição é o centro do amor. Pensa bem, todo amor, que é amor genuíno e profundo e impactante, transformador, é marcado por substituição. Deixa que eu faço para você. Deixa que eu levo para você. Deixa que eu sofro por você. Espera aí, não precisa se preocupar, eu resolvo para você. Não é assim que se ama, gente. Não é substituindo alguém. Não é vivendo mini mortes para que as outras pessoas vivam mini ressurreições no dia a dia. Não é abrindo mão daquilo que me é mais confortável e cômodo para que alguém descanse, para que alguém seja renovado, para que alguém seja restaurado. Quando eu me disponho a morrer, alguém ressuscita. Quando eu me disponho a tomar o lugar de alguém, quando eu nego a mim mesmo, tomo a minha cruz, eu dou para o outro a oportunidade de ressuscitar. Aquela meia hora de sono a mais que você, marido, dá para sua esposa de manhã, quando a criança acorda antes do horário previsto, e ela já teve a noite que amamentar e passar a madrugada mais acordada do que você, quando você se dispõe a levantar mais cedo, a fazer o café da manhã, a cuidar das coisas que talvez vocês fariam juntos, mas para que ela durma um pouquinho a mais e descanse, essa sua pequena morte significa para ela a ressurreição. A gente abre mão de um pouquinho de vida para que outro ganhe vida. E esse é um exemplo mínimo, pequeno, mas vale para as pequenas e para as grandes coisas. Num casamento, numa família, num relacionamento de trabalho, toda vez que me sacrifico, toda vez que eu morro um pouquinho, alguém vive um pouquinho mais. E esse é o padrão de Cristo. Esse é o exemplo, de novo, voltando a Paulo, e a maneira como ele entendeu isso, lá em Filipenses, no capítulo 3, versos 10 e 11, olha a afirmação dele: eu quero conhecer Cristo. Lembre-se do convite de Jesus: se alguém quiser o que deve esperar pela frente. Paulo está dizendo: eu quero. E como é que esse desejo, essa decisão dele se manifesta? Olha só, eu quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, tornando-me como ele na sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição entre os mortos. Percebe que não tem como separar conhecer Cristo e viver o poder da sua ressurreição e participar dos seus sofrimentos, tornar-se como ele na sua morte. E Paulo, escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, ele deixa isso ainda mais claro, de que esse sofrimento, essa participação no sofrimento de Cristo gera vida nos outros. Olha só, 2 Coríntios 4, 11 e 12, pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós atua a morte. Ele está falando dele, dos seus companheiros de viagem, dos apóstolos, dos evangelistas que viajavam plantando igrejas e que eram perseguidos e presos e açoitados e alguns mortos, algemados por causa do amor deles a Jesus. E o que isso gera na vida da igreja? Ele, escrevendo à igreja, ele diz: de modo que em nós atua a morte, mas em vocês, vida. Essas igrejas estavam sendo edificadas pelo sangue desses homens e mulheres de Deus que estavam corajosamente se dispondo a sofrer por causa do amor a Jesus e aos seus irmãos, para que o evangelho chegasse mais longe, para que mais pessoas fossem alcançadas, discipuladas, para que vidas fossem restauradas pelo poder da pregação. E é o sofrimento deles, a participação do sofrimento de Cristo, que está gerando vida nos outros. Ele chama isso lá em Colossenses de completar no seu corpo o que resta das aflições de Cristo. Isso é difícil, queridos.
Porque a gente não quer isso. E a gente foge da aflição e do sofrimento. E a gente foi ensinado a pensar também que Jesus levou tudo, então não sobrou nada para a gente. Como assim que eu vou completar o sofrimento de Cristo? Ele já não sofreu bastante. Ele não sofreu o suficiente. A sua morte não é suficiente, o seu sacrifício não é suficiente. É claro que é suficiente. A gente não vai completar porque faltou da parte dele. Mas é porque nós estamos sendo convidados. Porque a nossa decisão de amar necessariamente nos levará a entrar no sofrimento dos nossos irmãos. É impossível amar sem sofrer. Você concorda? Decidir amar e o Paul Miller diz isso também, é abrir a porta para o sofrimento. Amar é abrir a porta para o sofrimento. E olha que interessante o que ele diz aqui no seu livro. Ele diz assim: geralmente definimos amor como o amor que escolhemos, sem perceber que o amor que escolhemos quase sempre nos arrasta para um amor que nós não escolhemos. E aí, quando isso acontece, nós temos um instinto. Ele diz assim: instintivamente recuamos do sofrimento e repensamos o nosso compromisso de amar. Então isso fica mais claro voltando lá para a nossa curva J, né? E eu desenhei ela de novo aí para você ver que toda vez que nós decidimos amar alguém, existe um amor que nós escolhemos. Eu quero amar essa pessoa é maravilhosa, eu escolhi amá-la, e aí geralmente a gente escolhe amar por causa das virtudes, a gente escolhe amar por causa da beleza, a gente escolhe amar porque combina, a gente escolhe amar porque a gente projeta uma vida juntos, uma família juntos. Pense num relacionamento de namoro e um noivado, em direção a um casamento. Existe toda essa expectativa daquelas boas coisas que nós viveremos juntos. Eu decidi amar, eu escolhi esse amor, mas aí vem a vida, né? A vida acontece, e as dificuldades acontecem, os problemas acontecem, e as crises acontecem. E embora eu tenha dito que eu amaria na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, na riqueza ou quando chega a pobreza, gente, aí esse amor é colocado à prova. Porque tem o amor que nós escolhemos, mas agora tem um tipo de amor que nós não escolhemos. Ele foi escolhido para nós. Passar por aquela estação, passar pela doença, passar pela pobreza, passar pela adversidade, seja ela qual for, nos chama a um amor que nós não escolhemos. Às vezes isso é levado ao limite, com uma traição, por exemplo. Eu não escolhi isso. Não foi para isso que eu casei. E aí, o silêncio mostra a tensão, né? A tensão que há no ar nesse momento, porque é difícil, a gente se vê numa posição em que diz: eu não escolhi isso, eu não merecia isso, eu não casei para isso, eu não me relacionei com essa pessoa, eu não me tornei sócio dessa pessoa para isso. Seja qual for a tensão, não pense só numa traição conjugal, pense numa traição num negócio, uma pessoa que te abandona num momento difícil, um calote que você leva, qualquer tipo de dificuldade real, grave, profunda, em que você tem que tomar a decisão agora: e agora eu amo ou não amo? E agora eu perdoo ou não perdoo? De que maneira isso vai ganhar o meu coração e me fazer ser uma pessoa rancorosa para o resto da vida? Esse amor que nós não escolhemos é o teste decisivo para a gente saber se a gente vai topar encarar essa morte para depois haver ressurreição. E sabe o que a maioria de nós faz? Nesse momento a gente pensa assim: eu nunca deveria ter me casado com essa pessoa, eu nunca deveria ter me relacionado com essa pessoa, eu nunca deveria ter amado essa pessoa, eu nunca deveria ter aberto as portas da minha casa para essa pessoa. Então o que a gente faz? A gente cancela, a gente foge desse amor que a gente não escolheu, porque a gente acha que ter escolhido lá atrás foi um erro, porque a gente não se dispôs a isso. E essa é a nossa crise, queridos. Nós não queremos descer, nós não queremos sofrer, nós não queremos morrer. E aí o problema é que nós confundimos o que é vida. E a gente acha que a gente é capaz de construir algum tipo de vida que vai realmente nos satisfazer, vivendo assim, evitando amar para evitar sofrer. Mas imagina Jesus e o tipo de amor que ele demonstrou por nós, e se ele tivesse optado por não sofrer? E se ele tivesse optado por não obedecer, por não ir até o fim, por não tomar o cálice?
E esse exemplo dele, o caminho que ele trilhou, é o caminho que ele nos chama a trilhar. E a boa notícia é que essa trajetória não termina em morte. Se a primeira parte desse convite para uma vida cruciforme é sobre morte, a segunda parte é sobre esperança. Porque toda vez que eu me disponho a morrer com Jesus, o que eu posso esperar do outro lado dessa morte é a ressurreição. Para mim e para os outros. Ele termina esse convite dizendo: siga-me. Siga-me. Eu tenho algo para você. Eu tenho algo para você. Ele não é um Deus que tem como destino final para nós a cruz, como destino final para nós a morte. Ele nos ama. E esse não foi o destino final dele, e não é também o seu e nem o meu. A vida de quem segue Jesus é profundamente marcada por esse padrão de morte e ressurreição. Mas não termina na morte, termina na vida. Termina na vida ressurreta, termina na vida do Espírito, no milagre do novo nascimento e da renovação diária, porque assim como nós somos chamados a diariamente tomar a nossa cruz para morrer para nós mesmos, nós também podemos saber com segurança que diariamente experimentaremos o poder da sua ressurreição operando em nós, porque o seu Espírito, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, agora habita em nós e traz vida aos nossos corpos. São 2 milagres que acontecem. O primeiro milagre é nós nos humilharmos e descermos, mas há o milagre do Espírito nos erguendo novamente. É o Espírito, ele diz, o Paul Miller, o Espírito recriou o corpo de Jesus na manhã da Páscoa. Num domingo como esse, a vida voltou pelo sopro do Espírito ao corpo de Jesus. E Jesus vive hoje pelo Espírito. E olha o que ele diz, olha que lindo isso. E Ele faz, o Espírito faz a mesma obra em nós. Ele traz Jesus a nós. Essa é a obra do Espírito Santo, queridos. Ele traz a vida de Jesus para nós. E nós não vivemos mais para nós mesmos. Cristo vive em nós, pelo poder do Espírito. Então hoje nós não estamos celebrando apenas a morte de Jesus, nós estamos celebrando a vida de Jesus, amém? Nós não seguimos Jesus somente até a cruz, nós o seguimos também até a tumba vazia, e pelo poder do Espírito que o ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Nossa esperança é viva, queridos, em Cristo, e crer nisso é o que nos dá força para encarar as pequenas e as grandes mortes da nossa vida. Quando a gente pratica isso, por mais difícil que seja, eu sei que há momentos que são muito difíceis, o que a gente descobre é que não há nenhum momento em que, por maior que seja a dor e o sofrimento, não há nenhum momento em que a gente está sozinho. E ele termina essa parte do seu livro dizendo isso: Deus me ajudou tantas vezes, que a esperança se tornou um hábito. Jesus não prometeu uma vida sem cruz e uma vida sem sofrimento, mas Ele prometeu que todas as vezes que você sofrer, você estará sendo ajudado por Deus. Ele estará com você. E Ele estará sempre com você até que você descubra: puxa, eu acho que eu posso mesmo ter esperança. Porque Ele esteve comigo pelo caminho inteiro. E não há nada que eu possa encarar daqui para frente que vai me fazer retroceder, porque eu sei, se Ele esteve comigo até aqui, Ele continuará comigo sempre. E eu posso ter o hábito de ter esperança. Talvez na nossa vida hoje, a vida de alguns de nós, esteja faltando esperança, esteja faltando alegria, esteja faltando ressurreição. Quem sabe porque nós ainda não morremos o bastante. Porque a ressurreição é o que vem depois da morte. Quem sabe a gente está precisando morrer um pouquinho mais, queridos, para viver mais a vida de Deus. Talvez você ainda não perdeu sua vida por inteiro, ainda não fez morrer toda a sua natureza pecaminosa, não se dispôs a sofrer em favor dos seus irmãos. Talvez você acreditou numa outra história sobre o que é cristianismo. Imaginou que tomar diariamente sua cruz era uma coisa mais metafórica, não tão necessária. E que seria possível, quem sabe, seguir Jesus só a partir de segunda-feira, né? Depois da ressurreição, sem passar pela sexta. A verdade é que neste mundo nós vamos sofrer, com ou sem Jesus.
Mas sofrer com Jesus é sofrer com a esperança de que a ressurreição está a caminho. Então, se nós queremos acompanhar Jesus, nós precisamos ir à cruz como ele foi. Não há outro caminho.